Ó, eu separei aqui um backing track que tá numa progressão 2/5 que eu coloquei num tom diferente. Acho que tá em Lá, peraí. Isso, ó, Si menor, Mi 7 e Lá com sétima maior. E Fá sustenido menor, tá? Então 2, 5, 1 e Lá e sexto grau. Se a gente, qual é o jeito errado da gente estudar improvisação? Começo de conversa, pensando nos shapes, tá? E também improvisando. Você estudar improvisação improvisando é a pior coisa que você pode fazer. E isso parece muito contraintuitivo. Claro, como assim? Eu tenho que improvisar, tem que treinar improvisação improvisando. Não, você não tem. Se você fizer isso, vai acontecer um fenômeno que talvez já esteja acontecendo na sua mão, que é o seguinte: a sua mente, ela absorve tudo que você dá para ela em repetição. Agora imagina se todo dia de manhã você pega a guitarra e estuda de 7 às 8, 1 hora de improvisação. Você está muito bem intencionado, você quer melhorar, só que aí você pega, põe um backing track e sai tocando. Só que você não sabe direito o que funciona, o que não funciona, você não consegue ainda aplicar as coisas. Você está buscando o fraseado dos mestres que você admira. E aí você fica repetindo aquilo, às vezes shapes de escala, o que vai acontecer? Sua mente recebe, ela absorve, ela internaliza tudo aquilo que você dá para ela com repetição. Se imagina que você vai todo dia, estuda de 7 às 8, improvisação, improvisando, subindo as escalas. Você vai ficar bom em quê? Você vai ficar bom em tocar dessa maneira. Entende? Então, ó, por isso que eu digo, o segredo de improvisar é não improvisar. Por isso das matrizes. Então eu vou te dar um exemplo aqui de como seria se eu fosse tocar pensando só nos shapes. Então, ó, por exemplo, se eu fosse pensar um montão de coisa, um montão de informações, aí eu vou pensar assim, Si menor, eu vou fazer Si menor dórico. Aí depois Mi, eu por exemplo vou fazer, sei lá, Mi 7 alterado. Tem um outro shape aqui. Aí Dó, Lá, vou fazer Lá jônio. E depois Fá sustenido, olha. Olha só quanta coisa eu tenho que pensar. Vê se você faz junto comigo aí. Se você tá com a guitarra, faz junto comigo. Se você não tiver com a guitarra, pega um violão, faz junto comigo. Aqui é aula mesmo, tá? É como se eu estivesse aí. Pensa que você está fazendo aula comigo aqui. Então a gente está à distância, mas é como se estivesse na aula. Então, ó, pensa nessas possibilidades que eu falei e tenta tocar junto comigo. Ó, pensando nas escalas. Olha como é que demora. E agora? Você já passou por isso? Passou por essa situação? Eu já passei muito, tá? Já passei muito, exatamente esse quadro aqui, essa cena. E isso, depois de experimentar muitas coisas, porque eu vou experimentando coisas. Eu faço assim, eu primeiro experimento em mim, me uso de cobaia, funcionar, aí eu passo para frente, assim, para uma pessoa bem próxima. Aí se funcionar, aí eu vou ampliando isso. E quando eu tá validado aí, eu apresento para vocês. Então, isso aqui, definitivamente, eu falo por experiência própria, não vai fazer você improvisar. Isso aqui não vai se transformar num fraseado interessante. Agora, o que vai se transformar num fraseado interessante é o que eu vou te mostrar agora, que são as matrizes. E o que são as matrizes? São elementos que estão na mão dos mestres da improvisação. São padrões que se repetem, tá? E isso, quando eu falo disso, as pessoas falam assim, mas aí eu vou repetir então uma coisa pronta, eu vou ficar repetitivo. Calma, calma. Você vai aprender
no decorrer dessa aula e de outras, das próximas lives que vão acontecer aqui todo dia, principalmente durante as próximas 2 semanas de aquecimento para a semana da improvisação 10x, você vai perceber que não é isso e que, na verdade, as matrizes é que vão fazer você se tornar criativo e com o fraseado. Então pensa numa coisa, todos os mestres, eles improvisam e apesar deles terem a identidade deles, o jeito deles tocar, a assinatura deles, eles têm que falar a mesma língua. E assim como a gente fala a mesma língua portuguesa, coisas que eu falo, você também fala, que faz parte da língua. E essas estruturas que, se você não falar, você tem que falar, que é aquela condição sine qua non, que é sem a qual não é possível, se você não usar, você não está falando a língua como é comum do povo, né? E as matrizes são essas estruturas que fazem parte dessa linguagem da improvisação, tá? E o que eu fiz? Eu recortei essas matrizes e o método DNA, ele foi todo bolado pensando nisso, em como você internalizar e fazer isso virar seu. Não ser só uma frase que você tirou, mas ser, ser elementos musicais, elementos melódicos, ideias para solos que realmente vão pular na tua mão, tá? E hoje eu vou te dar aqui 2 matrizes, que são as matrizes, assim, campeãs. São as matrizes mais famosas, tá? E essas matrizes, é muito difícil um cara que tem essa linguagem de improvisação não fazer essas 2 matrizes hora nenhuma, tá? A primeira matriz eu vou te dar já baseado nesse backing track, nesse tom. Então pensa no Lá maior, você vai fazer isso aqui, ó, partindo da terça. Eu vou tocar rápido, tá? Então ela tem as notas, tá? Ela tem as notas e ela tem um ritmo, ela tem uma intenção, ela tem toleroro, esse toleroro você tem que fazer. Então, ó, já acabei fazendo outra mudança aqui. É isso que vai acontecer com você se você aplicar as matrizes. Elas começam a se transformar em coisas que são suas. Ó. Agora saca só que eu vou fazer lento. Tá? E ela parte da terça do acorde maior, ou 2 tons acima do acorde que você está. Por exemplo, Lá sobe 2 tons, Dó sustenido. É daqui que vai partir. Então, se você fala assim, Tiago, mas eu não sei nada de teoria, você pode começar a aproveitar esse tema hoje mesmo. Pega esse acorde que você já sabe e toca partindo daqui, ó, 2 tons acima. Ok? Se eu tiver num acorde menor, eu vou partir da quinta dele, ó. Power chord. Daqui. Ok? Que no caso vai ser a mesma, exatamente a mesma matriz com as mesmas notas, tanto para Lá quanto para Fá sustenido menor. Por quê? Porque esses acordes são relativos. Muito bem. A outra matriz que eu vou passar aqui é uma matriz que funciona sobre o acorde alterado. Acorde com sétima e nona aumentada, nona menor, quinta aumentada, quinta diminuta, esse acorde aí. Você vai pegar o acorde aqui, no caso Mi7, que a gente está em Lá, o dominante, o quinto grau é Mi, e você vai partir da nona aumentada dele, ó. Essa é a matriz. Você vai ouvir o Mike Stern tocando isso, você vai ouvir o Nelson Faria tocando isso, você vai ouvir o Hélio Delmiro tocando isso, você vai ouvir o Wes Montgomery tocando isso, você vai ouvir o Chet Baker, você vai ouvir o Bill Evans, independente do instrumento, você vai ouvir isso, tá? Só que às vezes ela está maquiada, ela está de outra maneira, ela está modificada, e às vezes por causa disso você não vai reconhecer logo de cara. Mas esse elemento aqui é uma peça chave desse quebra-cabeças, que você precisa saber, ok? Então agora, vamos mapear isso aqui. Presta atenção. 2, 5, 1. Eu vou te dar frases que essas matrizes,
porque eu vou construir a partir dessas matrizes, então presta atenção. Esse Si menor, eu tinha te falado que o acorde menor parte da quinta, né? Então vamos pensar aqui, ó, Si menor vai partir aqui, ó. Só que eu vou jogar para cá, ó. Deixa eu só ver aqui como é que estão vocês. Opa, ótimo, galera. Agora eu já posso ficar mais para cá. Deixa eu abrir isso aqui para poder ver o chat aqui, vocês conversando, que a gente vai bater nesse papo. Beleza, então vamos lá. 2. Você vai partir daqui, que é a quinta do Si menor, né? Ó. Tá? Depois, quando entrar o Mi 7, a gente vai fazer. E aqui, no Lá, você vai fazer. Agora, preste atenção que eu vou fazer só uma planta baixa dessa progressão 2/5 aqui, tá? Eu só vou tocar as matrizes de forma ipsilitris, nota a nota, né? Só para você ver como que elas se encaixam. E exatamente por isso que são matrizes. Delas é que parte tudo, tá? Elas são o DNA da improvisação. Se você entender isso, cara, muita coisa vai mudar para você nos próximos... Em pouquíssimo tempo. Eu não vou falar aqui em tempo porque cada um é um caso, mas assim, eu já vi isso acontecer em menos de 2 meses.